Pela última vez. Eu não trabalho aqui, Karen. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou nova no Reddit. Só vim aqui para contar esse relato a vocês. Eu contei para as minhas amigas, e elas falaram para eu baixar e contar aqui. Enfim, vamos para o contexto primeiro. Contexto: sou uma garota que nasceu com uma deficiência, sou muda, e também tenho uma doença genética que minha avó tinha, que é a hipoglicemia. É quando tem pouco açúcar no sangue. Tenho um crachá dizendo que sou muda, mas odeio usar isso. Parece que estou usando uma placa gigante com luzes piscando escrito "Ei pessoal. Olha pra mim, eu sou muda." Eu levo meu caderno para poder conversar com as pessoas, levo principalmente no trabalho, que é um mercado, e lá sou obrigada a usar o crachá, mas tudo bem, é compreensível. Desculpa pelo contexto longo, vamos lá para a história. Dessa vez, eu estava no mercado para comprar algumas coisas, principalmente açúcar, e passava lá quase todos os dias para comprar algum doce, suco de laranja, etc. Então, os funcionários me conhecem, incluindo o gerente. Não era o mesmo mercado em que eu trabalho, pois é mais longe. E como não estava trabalhando, fiquei com fones de ouvido, já que ninguém falaria comigo, certo? Bom, estava bastante errada. Eu senti um cutucão bem forte no meu ombro, me virei e vi uma senhora, com cerca de 40 a 45 anos, e ela começou a falar. Claro que não ouvia nada, já que estava com fones de ouvido, mas aprendi a como ler os lábios. Porém, ela estava falando bem rápido, então não entendia muito bem. Eu só entendi. Karen, eu chamei minutos, não. Cliente. Eu a olhei, pois não estava entendendo os seus lábios. Então, tirei um dos fones para ouvir, e ela começou a ficar brava, pensando que eu não ouvi nada do que ela disse. Karen, você vai ser demitida por isso. Não pode usar os fones de ouvido. Eu só encarei, tentando processar o que ela disse, até que percebi que achava que eu trabalhava ali. Eu não estava com meu caderno, até porque era um local onde ia com bastante frequência. A moça do caixa só ia perguntar CPF e sacola, coisas fáceis de responder. Como não sabia como responder que eu não trabalhava ali, balancei a cabeça para o não e apontei para meu carrinho de compras. Karen, o que isso quer dizer? Pare de ser uma mal-educada. Por que não me responde? Eu fiz um gesto de que sou muda, tocando minha garganta e fazendo um X com os dedos e encostando em meus lábios. Geralmente, as pessoas entendem que estou tentando dizer que sou muda. Outras. Karen, está me mandando calar a boca? Ela me empurrou, bati a cabeça na prateleira, criando um galo depois. Karen, vou chamar o gerente por você ter tratado uma cliente desse jeito. Ela ficou vermelha como pimentão, gritando comigo. Algumas pessoas do mercado ficaram observando, até que ela bufou e saiu. Fiquei bem aliviada ao sair, mas sabia que não acabou. E não acabou mesmo. Logo, ela apareceu com o gerente que eu conhecia. Éramos conhecidos, já que eu quase sempre ia ao mercado para comprar açúcar. Karen, é essa? Essa que me recusou a me ajudar, ficou usando os fones de ouvido e ainda me mandou calar a boca. Eu exijo que ela seja demitida. O gerente calmamente respondeu. Gerente, ela não trabalha aqui. Karen sorriu de deboche para mim, pensando que eu tinha sido demitida. Karen, ouviu, querida? Você não trabalha mais aqui. Melhor arrumar suas coisas. O gerente ficou ainda mais confuso e respondeu. Gerente, senhora, ela nunca trabalhou aqui. O sorriso dela desapareceu, e olhou para nós dois, confusa. Karen, como assim? Ela sempre esteve aqui quando estou fazendo compras. Gerente, sim, mas como cliente. Irritada, chamei a atenção do gerente, estalando os dedos, e logo eu apontei para as câmeras. Bati na minha mão e apontei para mim. Estava tentando dizer que ela me agrediu e que podia olhar nas câmeras.
Acho que a Karen entendeu o que eu quis dizer, porque ela ficou pálida e os olhos arregalaram. Ela tentou sair de fininho, mas o gerente não deixou. Pediu para algum funcionário ficar de olho nela enquanto via as câmeras e percebeu que ela me agrediu. Depois de alguns minutos, ele veio até nós e me perguntou se queria que chamasse a polícia para registrar uma queixa. Pela primeira vez, peguei o celular e digitei. Só não fiz isso antes porque, né, confusão toda, e tinha medo da Karen quebrar meu celular, algo assim. Digitei e mostrei para o gerente. Não quero prestar queixa, mas quero que ela seja expulsa dessa loja, e se voltar pode chamar a polícia. O gerente concordou e a expulsou da loja. Se voltasse, ele chamaria a polícia. O gerente me deu desconto e um pacote de açúcar de graça. Fiquei com um galo gigante na cabeça. Muitos de vocês provavelmente iam dizer que eu deveria ter prestado queixa, mas eu acho que só a expulsão já é o suficiente. Se tivesse cortado, aí sim prestaria. Muito obrigada por ler minha história. Essa não foi a primeira vez que lidei com uma Karen. Já lidei com elas no meu local de trabalho. Se quiserem, eu conto umas delas para vocês. E até a próxima. Próximo relato. Relato: minha chefe é uma Karen. Trabalho há cerca de 3 anos em um banco, na área de tecnologia e inovação. Minha namorada trabalha no mesmo banco, mas no setor de diversidade e relações humanas. Lembrem-se dessa diferença de setores. Uma nova chefe entrou no meu setor fazendo há uns 5 meses. Como a maior parte da equipe está em home office, eu fui encarregado de mostrar a estrutura do banco e dar um resumo de como funciona. Pois bem, desde o início, ela pareceu ser uma pessoa bacana, alguém que não iria trazer grandes estresses aos funcionários, era o que eu achava até então. Foi em dezembro que tudo começou a desandar. Logo no começo do mês, a Karen, a nome fictício logicamente, me chamou para uma conversa. Essa conversa em resumo foi para falar como o divórcio dela estava afetando sua filha, a garota tem 20 anos, um ano mais nova que eu, e como estava complicado a situação em casa. Eu não entendi direito por que motivos ela me chamaria apenas para falar disso. Tive a resposta uma semana depois. Basicamente, uma semana depois ela me perguntou se eu poderia buscar a filha dela na faculdade e ficar com ela em casa até que ela chegasse do trabalho. Ela sai do trabalho às 19 horas, eu saio às 16 horas, são cerca de 3 horas que eu teria que ficar com a filha de alguém, sozinho na casa da pessoa. Tentei explicar para ela que não ia ter condições, além de ser meu horário de descanso, seria algo desconfortável para ambas as partes, sem contar o fato de que eu vou trabalhar de moto a uma moto mais robusta, estilo Harley Davidson, e que eu ia para casa diretamente com minha namorada. Foi nessa última frase que eu cavei minha própria cova. A Karen praticamente caçou minha namorada nos funcionários da empresa, perguntou para ela se ela se sentia desconfortável com a ideia de eu virar babá de uma mulher que tem idade próxima à minha e se seria tão ruim assim eu levar a garota na minha moto. Como devem esperar, a resposta da minha namorada não foi o que a Karen esperava. Logo depois disso, a Karen veio até mim quase implorando para que eu ficasse com a filha dela. Disse que a filha era uma moça bonita, alegre e engraçada, mas que estava se sentindo sozinha após o divórcio. Nessa hora eu comecei a ver que ela estava praticamente me dando um feedback do quanto a filha dela era uma mulher incrível e do quanto eu deveria conhecê-la. Inclusive disse que havia falado sobre mim e que a filha dela queria muito me conhecer e criar laços. Minha única reação foi falar que não teria condições de perder meu tempo de descanso e muito menos fazer minha namorada voltar de Uber para casa enquanto eu estaria com outra mulher na minha moto. 3 dias depois, a Karen me chamou novamente para conversar, disse que esperava mais de mim e que acreditou que eu era uma pessoa gentil e de confiança. Mas que, infelizmente, não fui de acordo com a necessidade dela. Conclusão, e não virei babá. E conversando com algumas pessoas do trabalho, notamos que talvez essa Karen queria me fazer ficar próximo da filha dela com intenções de ter um genro. Afinal, quem precisa de um acompanhante para a filha de 21 anos sem ter intenções nesse sentido? Gostou desse relato? Compartilhe sua opinião nos comentários, dê um like se gostou e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias interessantes como esta.